Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Pessoal, vocês podem ter certeza que um dos maiores desafios para quem cria vídeo é pensar num tema do vídeo, né? Mas essa semana até que o tema não foi difícil de escolher, porque é uma data muito especial, digamos, não tão especial, mas é uma data que representa uma coisa muito legal aqui pro canal. Agora no dia 16 eu vou completar 6 meses desde que eu voltei dos Estados Unidos pra cá. E nesses 6 meses muita coisa aconteceu, desde novas descobertas, as habilidades que eu não sabia que eu tinha, novos jeitos de me virar, que eu aprendi lá nos Estados Unidos, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa minha, digamos, dessa minha experiência que eu tive durante esses 6 meses. Eu não digo readaptando, eu achei que eu ia passar por uma readaptação ao Brasil, o qual não aconteceu, eu simplesmente voltei e parece que eu nunca tinha saído daqui. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Quem tá inscrito no meu canal sabe que eu gosto muito de compartilhar experiências, gosto de poder trazer um pouco do que eu já vivi e transformar isso num vídeo que seja legal pra vocês, então com esse aqui não vai ser diferente. Uma das primeiras coisas quando eu voltei pro Brasil e que me chamou muita atenção foi o fato de eu gostar mais do país do que eu gostava antes. Muitas pessoas às vezes criticam pessoas que moram fora do país e depois voltam e falam coisas boas do Brasil, muitas pessoas acham isso errado, o que eu também achava errado quando eu não tinha saído, mas depois que eu voltei, eu vi o quanto é verdade. Vocês sabem que eu já falei em vários vídeos meus que morar fora não é aquela rosa, aquele mar de flores, aquelas mil maravilhas como todo mundo acha que é. Claro que é muito bom, mas tem coisas muito ruins. Uma das coisas que eu mais sentia falta nos Estados Unidos era principalmente a parte de carinho das pessoas em modo geral. Eu não tô dizendo que a pessoa tinha que ir lá e te dar um carinho na cabeça ou te dar um abraço. Não isso. Eu achava as pessoas, em geral, o povo americano, muitas vezes um pouco grosso. Mas isso é cultural deles. A gente tem que respeitar, da mesma forma que eles têm que respeitar o nosso jeito que fala, que gesticula bastante, que eles têm um pouco de medo disso. Várias vezes eu já vi americanos me olhando com uma cara assim que eu tava falando com a mão, sabe? Eles ficavam... E aí, isso foi uma coisa que às vezes pesava, às vezes não pesava. A sorte que eu tive um roommate que era americano, mas que ele parecia brasileiro, porque ele era muito legal, ele não tinha esses esquemas. E isso foi uma coisa que, quando eu voltei aqui pro Brasil, eu vi que eu realmente sentia falta, porque assim que eu voltei, o carinho das pessoas que vieram falar comigo, pessoas que eu não via há muito tempo. Vocês sabem, eu sou uma pessoa muito social, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, e às vezes ficava um pouco suprimido lá porque às vezes eu tinha medo de ser chato, às vezes eu tinha medo de passar da linha. Eu sempre brinquei com vocês que os americanos, eles parecem que tem um círculo em volta que você não pode passar. É mais ou menos isso. Durante esses 6 meses também que eu fiquei aqui no Brasil, eu comecei a pensar um pouco também sobre as coisas que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que eu tava usando na minha rotina e que eu não tava percebendo. Uma delas, sem dúvida de nenhuma, é a parte de organização. Eu já falei isso em milhões de vídeos, vocês devem estar careca de saber que eu fui uma pessoa desorganizada e que em nível de organização espacial, de roupas e tal, eu ainda continuo sendo bem desorganizado. Nem vou virar a câmera pra cá porque tá uma zona. Mas em organização de semana, de afazeres, eu sou agora uma pessoa meio meticulosa, às vezes até um pouco chata comigo mesmo. Lá nos Estados Unidos, como eu tinha uma carga horária muito grande e eu morava na faculdade, era da faculdade pra biblioteca, da biblioteca, fazer alguma coisa, eu acabei me adaptando a fazer gambiarras no meu dia a dia e me ajudaram, né? Eu já falei algumas vezes pra vocês que aquela parte de colar adesivos por aí me ajudou lá, mas hoje eu tô tentando substituir isso pelo celular. Tenho alguns aplicativos que eu uso pra poder organizar a minha semana, para organizar as minhas tarefas, e agora, antes de fazer esse vídeo, eu comecei a pensar, a refletir que isso é totalmente o reflexo do que eu tava aprendendo lá. Tô fazendo isso no meu dia a dia sem muito perceber. Claro que eu não poderia deixar aqui de falar que o inglês é uma coisa que eu prezo muito. Vocês devem saber, eu também já fiz alguns vídeos aqui sobre inglês, quero fazer mais vídeos sobre inglês, quero até fazer vídeos em inglês, mas um dos meus maiores medos que eu tinha quando eu voltei pra cá, lá eu falava quase 24 horas por dia, eu falava inglês. Como é que eu vou voltar pro Brasil e vou manter esse inglês? Bom, tinham duas opções, ou eu continuava tentando falar com as pessoas lá dos Estados Unidos por Skype, no modo regular, ou eu tentava achar algum jeito para eu não perder a dicção, para eu não perder o jeito de falar, não perder a fluência, que é muito importante, né? Eu sou um pouco chato com isso, com essa coisa de pronúncia. Eu sabia que o meu inglês ia estar bom o suficiente quando eles não soubessem de onde eu era. Normalmente, quando eu tava conversando, nunca achavam que eu era do Brasil. Às vezes eles achavam que eu era do Canadá, porque eu ainda tinha um pouco de sotaque, eles conseguiam perceber isso, eles achavam que eu era do Canadá. Eu tenho feito hoje em dia, além de conversar com meu roommate, WhatsApp, telefone, falar com ele quase sempre, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma longa conversa para dar o papo em dia. Eu tenho lido em voz alta, às vezes, alguns capítulos de livros de inglês que eu tô lendo, né? Eu continuo mandando meu
no hábito de leitura de livros em inglês, até mais do que livros em português. Por incrível que pareça, isso ajuda. Eu não sei se algum professor de inglês já deu uma dica, eu não sei se isso existe de verdade, se isso é só coisa da minha cabeça, mas ler os livros em voz alta, os capítulos, claro, não parecer um maluco no meio da rua lendo, mas às vezes no meu quarto, isso me ajuda muito a lembrar da pronúncia. Às vezes eu tenho uma dúvida na pronúncia, eu vou lá e procuro no Google para saber a pronúncia certa daquela palavra, e essa então foi a minha saída em relação a isso, a não perder esse inglês. É claro que quando eu for para os Estados Unidos novamente e tiver que me readaptar de novo àquela rotina, a falar o inglês 24 horas por dia, é óbvio que eu ainda não vou estar tão bem como eu estava lá. A gente perde um pouco do nosso vocabulário se a gente não põe em prática. Agora vamos falar pelo lado profissional. Quando eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, eu sabia que o máximo de problema que poderia acontecer era eu atrasar 1 ano e meio na minha faculdade. Nos Estados Unidos, a estrutura curricular das aulas, os créditos, são bem diferentes daqui, mas eu não via sentido eu ir para lá, fazer disciplinas que eu poderia fazer aqui e só para eu poder adiantar o curso. Eu já tive muita pressa em me formar. Eu sempre recebo vários conselhos de pessoas que já estão no mercado de trabalho, pessoas muito bem-sucedidas. É quase unânime que essas pessoas me falam para ir devagar, para poder continuar fazendo uma coisa decente, não correr com a minha graduação. E o que aconteceu? Quando eu voltei para cá, eu tô fazendo agora 9 disciplinas e provavelmente eu vou ainda atrasar mais um semestre até me formar. Isso era um medo que eu tinha muito grande de acontecer. Mas depois eu fui ver, valeu a pena. Valeu a pena. 1 ano e meio, quase 2 anos, é muito tempo, é muito tempo. Isso talvez é uma coisa que pesa bastante quando eu penso em ir para os Estados Unidos depois de novo fazer um doutorado. A gente tem que se desprender. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito lá nos Estados Unidos. A gente tem que aprender a ser independente, mas às vezes o quanto isso vale, vai depender muito dos seus valores, vai depender muito de você querer se desapegar totalmente da sua família. Quando eu saí do Brasil, o meu avô, né, por parte de pai, o único avô ainda que eu tenho vivo, ele tava normal, ele ainda tava bem lúcido, falando, sabia de tudo, e quando eu voltei já não era a mesma situação. As pessoas, quando você voltar, elas podem não estar as mesmas e às vezes pode doer bastante, mas é um risco que se corre. São fatores que também vão te amadurecer muito, porque lá nos Estados Unidos ou lá em qualquer lugar que você for, você tá sozinho, você tá totalmente por si. Por mais que eu recebi a bolsa do governo para sobreviver, porque eu tinha uma casa, nada vinha de graça, né? Em 1 ano e 6 meses lá fora, eu cresci o equivalente ao que eu cresceria aqui no Brasil há 5 anos, há 6 anos aqui no Brasil, em nível de amadurecimento. E também, para poder finalizar aqui, antes de ir para os Estados Unidos eu não tinha um pouco de visão sobre profissão. Sabia que eu queria ser um cientista, mas eu ainda não tinha aquele medo que as pessoas que estão acabando a graduação têm de o que eu vou fazer, será que eu vou arrumar um trabalho, será que eu vou arrumar um emprego. Pra mim foi totalmente surpreendente voltar e já receber proposta de emprego assim que eu voltei. Mas depois eu fui entender que o intercâmbio, ele é um divisor de água. Hoje em dia as pessoas que têm experiência nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, elas são diferenciadas, elas são pessoas com outro tipo de cultura, com outro tipo de vivência. É claro, tudo vai depender do quanto você aproveitou. E o que eu espero para os próximos 6 meses... Bom, eu espero que o canal cresça muito, eu espero que eu tenha novos conhecimentos, novas habilidades. Eu gosto de fazer esses vídeos temporais no meu canal, porque esse canal não é só pra vocês, né, meus inscritos. Esse canal também é pra mim, pra no futuro eu ver tudo que eu construí como se fosse um livro, né, um livro através de um vídeo. Fico muito feliz com o carinho que vocês têm por mim, pelo jeito que eu sou abraçado aqui no YouTube, porque é muito difícil hoje em dia você produzir esse tipo de conteúdo mais específico. Esse meu canal que eu trago experiências, uma das coisas que a gente aprende na vida é que você não pode ser o padrão. Você tem que sair fora do que todo mundo acha que deve ser. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham um excelente resto de semana e não sei quando esse vídeo vai ser lançado, mas vocês tenham um dia feliz, sejam felizes. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, valeu, tchau!